Nenhum caminho é longo demais quando estamos bem acompanhados. Então, vem comigo para ver como você pode chegar ainda mais longe. Olá, está começando o podcast Excelentíssimos Amigos, onde você fica por dentro das melhores estratégias para sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês, já no primeiro ano da faculdade de Direito. Meu nome é Roberto, mestre em Direito e profissional de informática há mais de 30 anos. Neste episódio, eu vou falar sobre a importância dos grupos de estudos para o seu futuro e como eles podem te ajudar a sair do zero e a transformar problemas em até R$ 6.750 por mês, já no primeiro ano da faculdade de Direito. O sucesso profissional na atualidade exige muito mais do que um sólido conhecimento técnico. Habilidades como comunicação eficaz, trabalho colaborativo em equipe, liderança inspiradora e proatividade são fundamentais para se destacar no mercado de trabalho. Trabalhando em conjunto, os membros de um grupo de estudos podem trocar ideias, discutir conceitos, resolver problemas e aprender uns com os outros de forma mais eficiente. Essa abordagem colaborativa promove o pensamento crítico, o desenvolvimento de habilidades sociais e a tomada de iniciativa, complementando o resultado obtido em sala de aula com qualidades altamente valorizadas. Então, ao investir em seu desenvolvimento pessoal e profissional desde o primeiro ano da graduação, você constrói uma base sólida para alcançar os seus objetivos de carreira. É importante saber como aproveitar a oportunidade de participar de um grupo de estudos da melhor maneira possível, porque existem algumas atitudes que devem ser evitadas ao máximo, para que a sua experiência seja proveitosa. A primeira atitude a ser evitada, por exemplo, é chegar aos encontros sem ter lido o material disponibilizado, o que dificulta a participação e a compreensão do assunto. Por outro lado, o preparo excessivo pode levar ao monopólio da conversa, dificultando a participação dos outros membros e desmotivando o grupo. Nesse caso, sempre é bom saber e respeitar opiniões diferentes e não ridicularizar as ideias das quais você discorda, procurando não se mostrar indiferente ao que acontece nas reuniões e acabar por distrair as pessoas, puxando assuntos diferentes do tema em discussão, usando o celular ou chegando atrasado. Nesse contexto, é muito comum que as pessoas confundam o significado de um grupo de estudos com outras formas de interação social ou acadêmica. A dinâmica de um grupo de estudos é bem diferente de outras formas de aprendizado, porque o seu foco principal é a colaboração entre os participantes para a preparação de provas ou para a conclusão de algum projeto. Essas características tornam a proposta do grupo de estudos completamente diferente do que se encontra em salas de aula, principalmente em aulas particulares, em grupos de amigos e em conversas informais. Quem não compreende a diferença nessas interações acaba tendo expectativas erradas sobre o objetivo do grupo de estudos e prejudica completamente o progresso do aprendizado. Nesse caso, cada ambiente cumpre um papel social relevante. Até as conversas informais em grupos de amigos, sem qualquer objetivo definido, são voltadas à socialização e ao lazer, o que é plenamente desejável e sadio, mas não deve ser introduzido de forma alguma no ambiente de estudos porque causa a perda de foco quando os participantes se distraem com assuntos pessoais ou com conversas paralelas que atrapalham a concentração e a assimilação do conteúdo. Por outro lado, as aulas particulares são voltadas para o ensino individualizado e de um conteúdo específico, o que pode ser indispensável em alguns casos em que o aluno depende de maior atenção do professor para conseguir superar uma dificuldade. Porém, esse tipo de dinâmica não encontra espaço em um ambiente colaborativo, porque todos naquele ambiente compartilham do mesmo objetivo e dos mesmos recursos. De modo que, se um dos integrantes imagina que esteja em uma aula particular,
automaticamente prejudica o aprendizado de todos os demais. Isso porque a desigualdade no aprendizado pode ocorrer se alguns membros dominam as discussões, inibindo a participação de outros, o que cria um ambiente desequilibrado. Por isso, é essencial que o líder tenha um papel ativo na formação e gestão do grupo. A seleção cuidadosa dos participantes, baseada em interesses e objetivos comuns, é o passo inicial que pode fazer toda a diferença. Definir claramente os objetivos do grupo e estabelecer regras básicas desde o começo são medidas fundamentais para garantir a produtividade e o bom funcionamento das reuniões. A ausência de regras claras desde o início também pode gerar conflitos e desmotivação, porque os participantes podem ter expectativas diferentes sobre o funcionamento do grupo. A avaliação periódica do desempenho do grupo também ajuda a identificar possíveis problemas e permite ajustes quando necessário. É também possível que participar de um grupo de estudos não seja a melhor opção para você. Isso pode acontecer quando você precisar de um ritmo de estudos mais individualizado. Ou seja, se você aprende melhor no seu próprio ritmo, uma aula particular pode ser mais adequada. Outra exceção acontece quando você tem dificuldades de se concentrar quando está em grupo. Se você se distrai facilmente com conversas paralelas, estudar sozinho pode ser mais produtivo. Além disso, se você não tem tempo disponível para se encontrar com o grupo, essa também pode não ser a sua melhor opção. Se a sua agenda é muito ocupada, as plataformas de aprendizado online podem ser uma alternativa mais flexível. Por outro lado, é possível que o problema relacionado ao grupo de estudos não seja você, mas sim a dinâmica que o grupo acabou desenvolvendo por alguma falha na condução da liderança. Essa dinâmica negativa do grupo de estudos pode acontecer por conta de conflitos pessoais. Quer dizer, se alguém tem problemas pessoais com outro membro do grupo, isso pode criar um ambiente tenso e prejudicar a sua concentração. Também é possível que exista a dominância de um membro, impedindo que as outras pessoas participem de forma que o aprendizado se torna desigual. De toda forma, isso acaba por se revelar em um tipo de falta de respeito, o que também acontece quando os membros do grupo se agridem mutuamente, criando um ambiente tóxico e desmotivador. Situações parecidas com essas podem decorrer de pessoas com níveis de conhecimento muito diferentes. Assim, quando alguns membros apresentam conhecimento avançado demais e você está começando agora, pode se sentir perdido e desmotivado. Olhando pelo outro lado, quando você domina o assunto e os outros membros estão começando agora, você também pode se sentir entediado e perder o interesse. Porém, mesmo quando o nível de conhecimento dos membros é relativamente compatível, ainda existem outras situações prejudiciais ao bom andamento dos grupos de estudos. Uma das mais problemáticas é a falta de comprometimento, ou seja, quando uma parcela dos membros se torna faltosa. As pessoas que haviam se proposto a colaborar mutuamente para um objetivo comum deixam de comparecer aos encontros e não realizam as tarefas que receberam. Esse é o ponto no qual o grupo perde a eficácia e o próprio sentido de existir. Porém, há casos em que o grupo continua formalmente ativo, mas não existe mais foco, porque os membros não se concentram nos estudos e ficam distraídos a maior parte do tempo, que acaba sendo irreversivelmente perdido. Também existem as questões de personalidade, que interferem no funcionamento do grupo. Assim, quando existem conflitos de personalidades, ou seja, estilos de aprendizado diferentes, fica evidenciado que os membros do grupo têm estilos de aprendizado incompatíveis e passa a ser difícil encontrar um ritmo que funcione para todo mundo. Nos casos mais extremos, os conflitos de personalidade podem gerar atritos
e prejudicar o ambiente de estudo não apenas para os incompatíveis entre si, mas para todos que participam do ambiente, que se torna tóxico. Então, a sua jornada em busca de um grupo de estudos que se alinhe perfeitamente aos seus objetivos e necessidades pode ser repleta de desafios. Desvios do foco inicial, a dependência excessiva de outros membros e os inevitáveis conflitos de agenda são apenas alguns dos obstáculos que podem surgir ao longo do caminho. No entanto, existe uma grande variedade de alternativas para auxiliar os seus estudos de forma personalizada. Não é difícil encontrar plataformas de aprendizagem online com grandes doutrinadores em cada ramo do direito, aplicativos para estudo e revisão em cartões virtuais e comunidades online que surgem como soluções para complementar as opções tradicionais, como a tutoria individual e as bibliotecas. Então, a possibilidade de criar um plano de estudos personalizado, combinando diferentes recursos, abre um grande leque de possibilidades e a escolha ideal vai depender apenas do seu estilo de aprendizagem, do seu tempo disponível e do seu orçamento. Porém, a versatilidade de um grupo de estudos está no fato de que ele é compatível com qualquer combinação de recursos e oferece benefícios inegáveis, como a troca de conhecimentos com pessoas de diferentes perspectivas e a criação de um ambiente de aprendizado muito mais dinâmico. Diante de tantas dificuldades, muita gente hesita em participar, usando os mais variados argumentos. A falta de tempo costuma ser um desses motivos para a recusa de um convite e deixar de aproveitar a oportunidade de ingressar em um grupo. A questão é que o tempo dedicado às atividades de um grupo de estudos pode gerar muito mais aprendizado e efetividade do que o estudo individual. Quando o motivo para recusar não é a falta de tempo, então são a vergonha e a timidez que impedem o aluno de participar desse tipo de atividade colaborativa. Para superar essas dificuldades, é importante ter em mente que o objetivo de todos nesse contexto é o aprendizado colaborativo, não havendo razão para ninguém se sentir envergonhado por ainda não saber determinado conteúdo ou por estar pedindo ajuda aos colegas. E se as questões não se referem à dificuldade da própria pessoa, então os motivos para não participar de um grupo de estudos passam a ser uma suposta dificuldade em encontrar algum grupo que tenha interesses e ritmo de estudos compatíveis com os próprios objetivos da pessoa ou que ofereça um ambiente de estudos conforme as suas preferências. Esses problemas também podem ser resolvidos com um pouco de planejamento e flexibilidade. Porque os grupos de estudos são organismos vivos, capazes de se adaptar e de evoluir para atender às necessidades de seus integrantes. Ou seja, os grupos podem estabelecer um ambiente acolhedor e seguro, tanto na modalidade presencial quanto online, para criar um espaço onde todos se sintam à vontade para compartilhar suas dúvidas, ideias e desafios. Por último, há quem prefira evitar possíveis conflitos de personalidade. Nesse sentido, é importante que os membros se comuniquem de forma aberta e honesta, resolvendo quaisquer conflitos que possam surgir e garantindo que todos se sintam valorizados e respeitados. Isso porque os objetivos do grupo devem ser bem estabelecidos desde o início, para manter o foco e a motivação de todos os participantes ao longo do caminho. Ou seja, a participação em um grupo de estudos pode trazer inúmeros benefícios. E com um pouco de esforço e boa vontade, é possível superar os desafios e construir um grupo produtivo e gratificante. Mas o foco desse episódio não é comparar grupos de estudos com alternativas como sessões de tutoria particular, conversas casuais com amigos ou discussões informais. Cada uma dessas opções serve a um propósito valioso por si só. No entanto, é importante entender que elas diferem significativamente do que eu pretendo discutir aqui nesse contexto.
Então, eu quero aqui conversar com você sobre a importância dos grupos de estudos. Participar de um grupo é muito mais do que apenas uma atividade extracurricular. Eles funcionam como grandes impulsionadores do seu aprendizado e até mesmo do seu desenvolvimento profissional. O grupo de estudos é um convite para uma transformação pessoal e profissional, porque reunir estudantes com objetivos e interesses comuns cria um ambiente colaborativo que promove o pensamento crítico, a resolução de problemas complexos e o desenvolvimento de habilidades que são essenciais para o mercado de trabalho. Além disso, a formação de uma rede de contatos sólida a partir desses grupos abre portas para novas oportunidades, o que é muito importante para o seu futuro profissional, contribuindo em muito para o sucesso na sua carreira. Mais que os benefícios cognitivos, os grupos de estudos também oferecem um suporte emocional e social inestimável. A colaboração, a troca de ideias e a construção de relacionamentos sólidos devem ser os pilares que sustentam o grupo. Então, quando você explica conceitos para os seus pares e esclarece suas dúvidas, você não apenas consolida o seu próprio conhecimento, mas também desenvolve habilidades de comunicação e liderança essenciais para o sucesso em qualquer área. Com essa motivação mútua, com o apoio dos colegas e com a sensação de pertencer a uma comunidade de aprendizado, a experiência de participar de um grupo pode ser determinante para você conseguir superar obstáculos e alcançar seus objetivos. Isso porque a diversidade de perspectivas presentes em um grupo enriquece as discussões e permite uma compreensão mais profunda e abrangente dos temas abordados, preparando você para enfrentar desafios complexos e tomar decisões mais informadas, especialmente para o seu ingresso no mercado de trabalho. As habilidades desenvolvidas em um grupo de estudos representam um diferencial competitivo. A participação ativa nos debates oferece aos estudantes uma oportunidade única de aprimorar algumas das competências essenciais para o sucesso, tanto no ambiente empresarial quanto na área jurídica. Ao interagirem com seus pares, os alunos que participam de grupos de estudos melhoram as suas habilidades de comunicação, aprendendo a expressar suas ideias de forma clara e concisa, bem como a ouvir respeitosamente diferentes pontos de vista e a construir argumentos sólidos. O trabalho em equipe nesses grupos também estimula a colaboração, a cooperação e a capacidade de resolver problemas coletivamente. As habilidades de liderança são aprimoradas por meio da organização de tarefas, pela mediação de conflitos e pela motivação dos colegas. Essas competências são altamente valorizadas pelas empresas e fundamentais para a prática jurídica, como na realização de pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, na elaboração de peças processuais complexas e no atendimento personalizado aos clientes. Portanto, fazer parte de um grupo de estudos pode abrir portas para diversas oportunidades profissionais. Quanto mais cedo você começar a construir a sua rede de contatos, maiores serão as suas chances de sucesso. Em resumo, os grupos de estudo são catalisadores do crescimento pessoal e profissional. Nesse sentido, a companhia durante os estudos torna o processo mais leve, contribui para um maior bem-estar e aumenta a sua resiliência. Então, quando você está com outros estudantes, é fundamental que exista uma proposta clara de colaboração e de crescimento, em que o aprendizado ultrapasse os limites da sala de aula e se torne uma experiência única e enriquecedora. Os grupos de estudos complementam o aprendizado em sala de aula, oferecendo um espaço para aprofundar conhecimentos, explorar temas de interesse pessoal e realizar atividades práticas que contribuem para uma melhor fixação do conteúdo. A realização de simulados,
a discussão de casos reais e a elaboração de projetos em grupo são exemplos de atividades que podem ser realizadas nos grupos de estudos e que contribuem para uma preparação mais completa para provas, concursos e desafios profissionais. Por isso, não perca essa oportunidade de crescer, aprender e se conectar com outros estudantes que compartilham seus objetivos. A diversidade de grupos de estudos é notável, cada qual com suas particularidades e objetivos. A forma como um grupo se organiza e funciona pode variar significativamente, dependendo de fatores como a disciplina em questão, os objetivos específicos dos participantes, o formato escolhido para os encontros e o número de integrantes. Quanto aos objetivos dos grupos de estudos, eles podem ter finalidades distintas, desde a revisão de conteúdos para as provas e o aprofundamento em temas específicos, até a realização de trabalhos em conjunto e a promoção de discussões mais amplas sobre a disciplina. No que se refere ao formato, os grupos podem ser presenciais, permitindo a interação face a face e a construção de relações mais próximas, ou online, que oferecem mais flexibilidade e acessibilidade. Também podem ser híbridos, combinando elementos dos dois formatos anteriores. Além disso, a estrutura organizacional dos grupos de estudos também pode variar. Em alguns casos, os grupos são autogeridos, ou seja, os próprios membros definem os temas a serem abordados, os horários dos encontros e as dinâmicas de participação. Em outros casos, a estrutura pode ser coordenada, com um membro assumindo a responsabilidade de liderar o grupo e organizar as atividades. Existe ainda a possibilidade de contar com a tutoria de um professor ou monitor que oferece orientação e suporte aos participantes. Pode parecer estranho imaginar que um grupo de estudos ajude a transformar problemas em até R$ 6.750 por mês, já no primeiro ano da faculdade de Direito, mas essa é uma possibilidade real e promissora, porque a colaboração e o conhecimento compartilhados são a essência de atividades muito procuradas e lucrativas. A sinergia de um grupo composto por indivíduos engajados de verdade em torno de um objetivo comum é uma força impulsionadora para o sucesso. Ao compartilharem os seus conhecimentos, experiências e insights, os membros desses grupos constroem um conhecimento coletivo que ultrapassa as contribuições individuais. Essa troca de informações não apenas acelera resultados tangíveis, como o aumento da produtividade e da lucratividade, mas também promove o desenvolvimento pessoal e profissional de cada integrante. Afinal, quando todos estão focados em um mesmo propósito, a busca por soluções práticas e inovadoras se torna mais efetiva. A colaboração constante e o aprendizado mútuo garantem que as melhores práticas sejam identificadas e aperfeiçoadas, e também disseminadas entre os membros do grupo, gerando um círculo virtuoso de crescimento e desenvolvimento. Então, imagine um grupo de estudos composto apenas por pessoas que queiram desenvolver atividades extracurriculares para transformar problemas em até R$ 6.750 por mês. As diferentes ideias para atingir esse objetivo, compartilhadas entre os membros do grupo de forma séria e responsável, são o elemento fundamental para que os demais integrantes também consigam esse resultado. Além disso, as atividades do grupo viabilizam uma economia de escala, reduzindo o tempo necessário para que sejam oferecidas soluções a problemas específicos, fortalecendo a sua rede de contatos e abrindo portas para novas oportunidades de trabalho. Imagine você poder contar com a ajuda de pessoas que já conseguiram superar os desafios que parecem impossíveis. Por exemplo, você pretende ajudar uma pessoa a requerer a aposentadoria usando o aplicativo Meu INSS. Já preparou a documentação necessária, instalou o aplicativo no celular da pessoa beneficiária, está acompanhando o procedimento passo a passo,
mas não consegue finalizar o pedido porque o aplicativo apresenta um erro completamente novo. Nessa situação, é muito maior a chance de você conseguir ajuda mais rapidamente entre as pessoas do seu grupo e que já tenham passado pelo mesmo problema, conversando diretamente com quem se dispõe a ajudar, do que pesquisar longamente pela solução na internet. A experiência acumulada de milhões de estudantes ao redor do mundo e os inúmeros relatos positivos associados a essa prática são evidências sólidas de seus benefícios. Para tirar o máximo proveito do grupo de estudos, antes de qualquer coisa, é importante que sejam definidos objetivos claros sobre os assuntos abordados e o que se pretende atingir a partir dos estudos. Além disso, os membros do grupo devem ser apenas pessoas com interesses e nível de conhecimento semelhantes. Os encontros precisam ser definidos em horário regular e local adequado para estudar. Se o grupo for presencial, uma sala de estudos pode ser o ideal. No caso de grupos online ou híbridos, escolha um local reservado na sua casa para poder participar das atividades sem ser interrompido. O grupo de estudos precisa ter um plano bem definido para dividir os assuntos em partes menores que eventualmente são atribuídas aos membros. Quando o grupo estiver em funcionamento, busque sempre ser pontual e respeitar o tempo dos outros participantes. Incentive que os membros mais tímidos também falem, criando um ambiente colaborativo que estimule a troca de ideias. Por último, faça uma avaliação periódica do grupo para identificar o que está funcionando bem e o que pode ser melhorado. Para ingressar em um grupo de estudos, procure seguir esses passos. Antes de tudo, defina o que você busca com o grupo. Qual é a sua área de interesse? Ao ter seus objetivos claros, fica mais fácil encontrar um grupo alinhado com as suas necessidades. Procure por grupos na universidade, em redes sociais, plataformas online ou mesmo na biblioteca. Se não encontrar um que atenda às suas necessidades, crie o seu próprio e divulgue para os seus colegas. Um pequeno passo para começar a aproveitar grupos de estudos é identificar uma área específica de interesse ou disciplina que você gostaria de aprofundar. Ao definir um foco, você consegue atrair pessoas com interesses semelhantes. Na sua busca por um grupo de estudos, você pode filtrar as opções e encontrar pessoas que compartilham dos seus objetivos. Além disso, é importante organizar os seus estudos para ter um objetivo claro, ajudando no direcionamento dos seus esforços e na criação de um plano de estudos mais eficiente. Isso aumenta a sua motivação para estudar algo que realmente te interessa, de forma que você, então, se sente mais engajado e mais motivado a participar das atividades do grupo. Para identificar essa área de interesse, você pode considerar, primeiramente, as suas dificuldades e listar as disciplinas que você tem mais trabalho para estudar e para entender. Além disso, você precisa pensar nos seus objetivos futuros, colocando em perspectiva os seus planos para a carreira, seja ela acadêmica ou profissional. Uma ajuda considerável pode ser a conversa com seus colegas. Você pode perguntar os interesses deles e ver quais são as possíveis áreas que vocês tenham em comum. Depois de identificar o seu interesse, comece a procurar grupos online nas plataformas Reddit, Discord, que possuem grupos dedicados a diversos temas. Outra opção é perguntar aos seus professores, que podem conhecer grupos de estudos ou até mesmo organizar um na área em que você está procurando. Por último, você pode divulgar seu interesse nas suas redes sociais para encontrar pessoas com propósitos semelhantes. O primeiro passo é sempre o mais importante. Depois que iniciar, você estará mais perto de encontrar um grupo que te ajude a alcançar seus objetivos, entre eles o de transformar problemas em até R$ 6.750 no primeiro ano da faculdade de Direito. Hoje a gente fica por aqui. Agora é contigo. Vai lá!